Fala pessoal, vamos fazer a mini calculadora usando Python? Bem, gente, seguindo esse vídeo aí que tá aí, ó, no link acima, que é o vídeo anterior que a gente tá fazendo aqui do Python e também daquela mini calculadora bem simples no console mesmo, no terminal, que a gente fez no Visual G, vamos mostrar aqui como que fica no Python, né? Então, assim, já vou aqui direto no Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui, ó. Já tem vários programinhas que a gente já fez aqui. Vou criar sim agora. Vou criar direto aqui, ó, nesse botão. Vou colocar o que? O nome. Vou colocar mini calculadora.py. Beleza. Criei aqui a mini calculadora. Vou fechar isso aqui. Mini calculadora. Aí, de acordo com o programinha que a gente fez Visual G antes, a gente vai fazer assim, ó, dois números, né? O primeiro número x recebe, aí pode ser qualquer número, pode ser um float, né? Pode ser um número real que vai entrar depois da seguinte frase. Então vocês acompanharam como que o Python, ele também, a semântica dele de entendimento para você programar, ele é bem semântico, porque olha só, acompanhem de novo o que eu vou fazer. Ó. Eu vou pegar um primeiro número x, vai ser um número real que vai entrar, input, que vai entrar do teclado depois da frase. Informe o primeiro número, né? Informe o primeiro número. Y vai ser um número real que vai entrar depois da frase informe o segundo número. E aqui eu vou colocar o que? De P de operador ou C de continha. Eu gosto de ter um padrão assim nos nomes, né? Acho que X, Y, P começa a ficar meio feio, né? Eu vou colocar aqui. Vou colocar operador mesmo. Então, o operador ele vai entrar como texto mesmo, então não preciso converter, porque o input já vem como texto. E vou falar assim: qual a operação? Qual a operação? E aí a gente pode colocar aqui esse operador, ele pode ser mais, menos, vezes, multiplicação, divisão, pode ser expoente, né? Dois asteriscos assim. Beleza? E aí, beleza. Aí, imitando aquele código, a gente vai fazer. Primeiro, vamos fazer aqui a soma, né? Eu vou comparar se o operador é igual a esse maisinho. Se for igual a esse maisinho, aí a gente vai e faz a operação de soma e guarda uma variável chamada resultado, né? A gente pode. Eu não quero escrever resultado. Cálculo. Vamos criar a variável cálculo e aí a gente mostra o valor do cálculo na tela. Então, primeiro o cálculo vai começar com zero. Não, vamos começar com zero não. Já vamos fazer direto as operações. Aí nesse vídeo aqui eu estou querendo mostrar para vocês estruturas de decisão, estruturas condicionais, né? Como que é o se então, se não e o escolha caso, que a gente viu lá no Visual G, como que é aqui no Python. No Python, o se então, ele é o if, que é do inglês se, né? If. E a estrutura de bloco qualquer estrutura de bloco no Python depende de indentação. Alô, você que ainda não aprendeu a indentar. Com Python agora você vai ser obrigado a indentar. E se você não indentar, não vai rodar o código. Então Python é fortemente ligado à indentação. Eu vou fazer aqui então um código aqui indentando bonitinho.
Aí depois eu vou tirar a indentação para vocês verem o que acontece. Então primeiro vamos perguntar se o operador é igual ao mais. E aí a gente vai fazer o cálculo, receber a soma lá. Então vamos lá. Se, que é o if, né? Se operador. No Python, os parênteses não são obrigatórios, esses parênteses das estruturas condicionais. Esses parênteses aqui são. Agora, das estruturas condicionais, tanto que até se você colocar assim, se o operador for igual a mais, aí daqui a pouco ele vai sublinhar aqui falando que é desnecessário. Não precisa desse parênteses aqui. Vou colocar os parênteses aqui, mas depois eu vou tirar. Se o operador for igual a mais, então, no Python, o que vai definir para abrir um bloco, no nosso caso lá do Visual G, no se, abria o bloco o então e abria o outro bloco se não, aqui quem abre o bloco do então é 2 pontos. Então, se acontecer algo, 2 pontos. Aí você faz o cálculo. Então, olha só, if, né, do inglês se. If, operador igual a mais, 2 pontos. Isso aqui é o então. Aí, tá vendo? Ele já indenta sozinho, porque ele quer que fique indentado. Aí você faz o cálculo lá. Cálculo, recebe x mais y. Pronto. Depois que eu fiz isso, tá vendo? A indentação significa que eu estou dentro do if, tá vendo? Só que depois do cálculo eu não quero continuar dentro do if mais. Eu quero escrever o resultado fora do if. Então eu tenho que sair da indentação. Quando eu saio da indentação, eu saí de dentro do if. Então aí eu vou fazer print o valor do cálculo é. Aí eu vou juntar, vou usar o format, né? Format implícito aqui. Beleza, gente? Então vamos ver se está rodando aqui bonitinho, se vai dar algum problema. Vou informar aqui um número 5, 8, para ver se dá 13. Ó, eu tenho que dar um espaço ali. A operação vai ser mais. Olha lá, o valor do cálculo é 13, tá vendo? Nesse caso aqui, como o valor do cálculo, deixa eu dar um espaço aqui, qual o valor da operação? Se eu não digitasse qualquer um, vai dar um problema, olha só. Vamos supor que eu digito menos, e o menos não está definido. Então, ele não vai entrar nesse if, vai pular e vai vir direto para o print. Aí ele vai querer usar essa variável cálculo, só que essa variável cálculo não existe, porque ela vai ser criada só quando for mais. Aí ele vai achar estranho de você querer usar uma variável que não existe, né? Quer ver? Olha lá. 5, 8, menos. Olha lá. O nome, erro de nome, né? O nome cálculo não foi definido. Então, para imprimir isso aqui, tem uma forma mais avançada para resolver isso, só que a gente vai deixar para os próximos vídeos. Então, a forma de resolver isso é você verificar se a variável cálculo está definida. Então, para você verificar se ela foi definida, você vai fazer o seguinte. Você pode colocar o print dentro da indentação do if, ó. Na hora que você coloca o print dentro da indentação do if, significa que o print está dentro desse if. Então, olha só, nem vai dar esse problema mais, ó. Vamos rodar de novo, vou limpar aqui. Rodei. Ah lá, primeiro número 5, segundo número 13. Se eu escolher o mais, vai rodar lá, né? O valor do cálculo é 18. Que como foi o mais, entrou dentro do if, fez a soma e mostrou a mensagem. Agora se eu colocar menos, coloquei menos, aí não acontece nada. Por quê? Porque chegou aqui, se operador é igual a mais, é igual a mais? Não.
Então ele vai pular os blocos indentados, ou seja, ele não vai entrar dentro do if, ele vai pular e aqui para baixo não tem nada, por isso que não executa nada. Uma coisa seria interessante a gente colocar o else, né? O senão. O senão é o seguinte, você coloca alinhado a indentação do if, por quê? Porque o else é do if, é um se e um senão, else. Aí para abrir o bloco do else é a mesma coisa, são os dois pontos. Aí aqui eu vou e escrevo a mensagem operador inválido, que a pessoa digitou uma coisa que ainda não foi mapeada, né? Aí eu coloco assim. Então vamos ver? Vou limpar aqui. Rodei. Olha lá, o primeiro número 5, 13, menos. Olha lá, operador inválido. E aí já acaba o programa. Se fosse qualquer um desses, daria operador inválido. Se for o mais, entra aqui e faz o cálculo. Então, o importante aqui, gente, é seguir a indentação. Isso aqui que é o mais importante. Então, tudo que está dentro do if tem que seguir a indentação do if. O else, como o else não pertence ao if, o else é outro comando parceiro do if, mas não está dentro do if, o else você tem que tirar ele da indentação do if e aí voltar à indentação das coisas que são do else. Então, isso aqui é bloco do if. Isso aqui é indentação do else. Entendeu? E não tem nenhum comando Python que mostra que o bloco terminou. Igual tem aqueles fim de si lá do Visual G, de algumas linguagens de programação que é o fecha-chaves. Aqui no Python não, é simplesmente o que sair da indentação, se eu escrever alguma coisa aqui agora, sei lá, X, esse print aqui não está dentro da indentação do else e já passou da indentação do if. Então ele não está dentro desses dois blocos, ele está fora dos dois blocos. Mas se eu fizer isso aqui, esse print x está só dentro da indentação do else. Então a indentação é importantíssima. Se você chegar e fazer indentação estranha, dois espaços, isso aqui ficar assim, ó, vai dar erro, ó, sem chance, olha lá. Erro de sintaxe. Vai dar erro no Python. O Python é obrigatório você seguir uma boa indentação. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos agora, já que vocês perceberam como que é o bloco de indentação aqui. Ó, minha televisãozinha ficou pequenininha aqui. Não entendi essa. Então, como que vocês perceberam aí como que funciona a indentação do Python? Então, vamos fazer aqui as outras operações, fazer o menos, a multiplicação, a divisão e diferentemente daquele vídeo do Visual G, vamos fazer o da exponenciação também. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, deixa esse else de operador inválido aqui. Agora, para eu fazer aqui, uma coisa interessante que tem no Python é o comando elif. O que é elif? Elif, lembra que no Visual G, eu vou até abrir aqui o Visual G para vocês relembrarem. Para esse programa aqui da calculadora que a gente está fazendo. Eu salvei ele aqui na pasta área de trabalho, TI Sofia. Aqui, ó, esse cálculo dos dois números, né? Então, olha só, esse aqui, o cálculo eu usei o escolha caso, mas tem também a versão, eu não tô com ela salva aqui, a versão que tem aqueles se, então, se não, lembra? Eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Lembra daquele se acontece tal coisa, então, aí você coloca o bloco lá. Se não, aí dentro do se não, se acontece outra coisa, então, aí você coloca lá,
Se não... Nossa, toda hora isso aqui aparece. Se... entendeu? Tá vendo que fica aparecendo até aquela piadinha que eu fiz no vídeo, né? Do código Hadouken, né? Então sempre quando você precisa de um se alguma coisa, se não. Se alguma coisa, se não. Aí no Python, para encurtar, para não fazer esse código Hadouken, né? Para encurtar esse negócio de se não, se, no Python tem o elif, que nada mais é do que um else if, só que aí você coloca como elif. E aí você pode fazer assim, quer ver? Elif, operador, lembrando que aqui o, o abre parênteses não é obrigatório no if, o primeiro abre parênteses. Então você pode até tirar assim para deixar o código mais limpo, né? Então se o operador é igual a mais, faz isso. Se o operador for menos, faz o cálculo. Tá vendo? Aí ele vai ficar quadradinho como se fosse um escolha caso. Ele não vai fazer aquele formato de Hadouken, né? Outra coisa, tá vendo que toda hora você tem que ficar repetindo esse valor do cálculo é? A gente vai melhorar isso no final desse vídeo, para vocês verem que com Python dá para resolver muitas coisinhas de código. Então agora eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V aqui, porque agora eu vou usar o elif para os outros operadores. Ó. Vou copiar tudo isso aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, selecionado. Aí eu vou jogar aqui, ó, na indentação. Se for a multiplicação, aí já escreve isso. Elif. Se for a divisão, aí vai dividir. Elif. Se for os dois asteriscos, vai ficar um elevado a outro e faz o cálculo. E o último, o else, o se não, é só para escrever a mensagem de erro, né? Ele não vai ter nenhuma condição, é a última coisa. Porque se não for o mais, se não for o menos, se não for o vezes, se não for a barra, se não for os dois asteriscos, só pode ser um operador inválido, entendeu? E olha só como fica quadradinho, não fica com aquele esquema do código Hadouken, entendeu? Então isso aí que é o interessante no Python, aí é o comando elif, que nada mais é do que uma contração de else if. Aí para não ficar if, else, else, fica if, elif e o último é else, que não tem condição. Então olha só, fica mais organizado. E aí para não ficar repetindo esse print, esse valor do cálculo toda hora, a gente pode arrancar ele aqui, ó, tira de tudo aqui, e tem uma artimanha no Python que você pode verificar se a variável existe. Ó. Eu só tirei, e esse aqui eu vou recortar, Ctrl X, porque eu vou colar em outro lugar. Então eu só faço a operação, se não for nenhum desses operadores, eu escrevo o operador inválido, e aqui fora eu vou e coloco um if separado, aí não tem relação com o operador, por isso que eu não vou colocar elif. Aí eu coloco se a variável, aí você coloca entre aspas simples assim para falar o nome da variável, que é essa variável cálculo. Tá vendo que a variável cálculo, ela só aparece pela primeira vez, tá vendo? Essa primeira linha aqui não tem, ela só aparece pela primeira vez dentro dos blocos if. Significa que ela é definida localmente, só nesses locais que ela é definida. Se em nenhum momento entrar, porque o usuário digitou o operador inválido, ela nunca vai existir, tá vendo? Ela sempre é criada quando se entra em um desses ifs. Então aí você pode colocar assim, ó. E esses ifs aqui são blocos locais. Aí você pode falar aqui, ó. Se o cálculo não está, not in, não está em, eu posso colocar assim, ó, se not in, eu não me lembro se é assim, locals, essa função locals,
se esse nome de variável cálculo não está lá dentro dos locais, das variáveis locais, significa que ela nunca foi criada. Aí você vai e manda imprimir assim, ó. Não, nesse caso, nem precisa de ser o not aqui não. Porque se nunca foi criada, é porque foi operador inválido. Então você só deixa assim, se cálculo ele está nos locais, quer dizer, se ele em algum momento da vida foi criado, aí você manda imprimir o valor. Tá vendo? Aí fica um código mais enxuto possível. Vou salvar aqui, vamos rodar para vocês verem acontecendo. Deixa eu limpar aqui. Olha lá, digite o primeiro número, 5, 13, colocar vezes. Olha lá, o valor do cálculo é 65. Ah, 4, 2, colocar os dois asteriscos. 16, 4 elevado ao quadrado, 16. 9, 5, menos. Então é 9 menos 5. Aí é 4. Se digitar qualquer bobagem. 9, 8. Operador inválido. Tá vendo? Aí funciona, o código fica enxuto. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tá mostrando o número aqui. É porque no meu monitor não estava aparecendo isso aqui. Olha só, com 19 linhas, você faz um programa que com certeza foram muitas linhas lá no Visual G. Tá vendo? Então, isso aqui é importantíssimo. Então, vamos recapitular o vídeo. O que a gente aprendeu hoje, né? Essas estruturas de entrada de dados, né? Input, e fazer os ifs, né? As condicionais, as estruturas de condição, de decisão. E aí vocês viram o if. O if ele pode nem ter nenhum else, só executa ele ou não executa nada. Pode ter o if com else, executa ele se a condição for verdadeira, executa o else se for falsa. E você pode fazer uma cadeia de if elif, como se fosse se não, se não, se não. No Python é if elif, 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 até o último else, que é a última condição possível, né? No nosso caso aqui, a última condição é, se não for nenhum dos operadores que estão no elif, no if e nos outros elif, significa um operador inválido, então já escreve a mensagem. Então aí você vê que não fica no formato do código do Hadouken, né? Aí fica tudo certinho assim, e como que é importante a indentação. Porque qualquer coisinha que eu mudar aí, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, já dá tudo errado. Ah lá, ele já fala que tem um problema. Se você voltar ao normal, o problema some. Então, tem que seguir a indentação certinho. Isso aqui é só um artifício, né? Se caso você está querendo verificar se uma variável ela já alguma vez na vida ela foi criada, a gente sabe que se for um operador inválido ela nunca vai ser criada. Aí você só fala assim, só imprime o resultado se em algum momento da vida ela foi criada em um ambiente local. No caso aqui, os locais são os ifs, né? Então, se ela está... se o cálculo em variáveis locais, você imprime. Se não tiver, quer ver? Igual eu fiz lá, operador C cedilha aqui, né? Então, vai pular esse, não vai criar variável cálculo, vai pular esse, não vai criar variável cálculo, não vai, aí vai imprimir aqui. Tá vendo que em nenhum momento criou a variável cálculo? Se eu chego aqui nesse if, esse cálculo está nas variáveis criadas localmente? Não. Aí nem entra aqui, nem imprime nada, aí só imprime só que o operador é inválido. Tranquilo, gente? Bem, é isso aí. É uma opção do Python. Deixa o código mais curto. É uma opção de se fazer estruturas alinhadas, condicionais compostas, com vários se não, parecendo um escolha-caso, porque fica alinhadinho, não fica essa questão aí do código muito, muito inclinado, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Daqui a pouco tem estruturas de repetição. Abração.